buscando a sintonia com o nosso anjo guardião e com os nossos mentores, vamos utilizar a prece, a vibração, a oração como instrumento sagrado para que nós possamos alcançar o Cristo Jesus. Que Ele seja sempre o nosso intercessor maior junto ao Pai e que Deus esteja abençoando todos nós em todos os momentos da nossa jornada. Que o culto do Evangelho em nosso lar seja fonte de bênçãos e de luz para a nossa renovação interior. Que tenhamos a oportunidade de contar com o auxílio dos benfeitores celestes no trabalho de limpeza e de harmonização do interior e exterior do nosso lar. Que o passe seja instrumento divino, bálsamo curativo para todas as feridas que carregamos no corpo e na alma, energias benéficas para a renovação de nossas forças. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando nesta fonte que alimenta as necessidades do corpo e do espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 58, Crises. Abaixo uma epístola que está no livro de João, no capítulo 12, versículo 27. É uma fala de Jesus que diz assim: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem, trazendo com ela um convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos antes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na vida pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será submetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois,
te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então aqui, Emmanuel está nos lembrando de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador. Emmanuel, através de suas mensagens, dos estudos que a gente vem realizando, ele está sempre nos lembrando de que a Terra não é nossa verdadeira morada, que nós estamos por aqui de passagem. Mas ele lembra também, em inúmeras mensagens, que a Terra é como se fosse para nós uma escola, onde o Criador nos dá as bênçãos e oportunidades de vestir uma roupa nova para o trabalho divino da nossa redenção, de realizar durante a nossa caminhada, a cada reencarnação, um passo para a nossa evolução. Emmanuel nos lembra que todos nós, almas devedoras, estamos na Terra, suscetíveis a passar por crises estas que servem para nós como instrumento de auxílio para a nossa renovação. A crise, muitas vezes, assim como ela chega para a natureza, como sinaliza a mensagem de Emmanuel, ela chega para o homem nos dando um chacoalhão, para que a gente possa testar todas as nossas habilidades, a fim de aprender com os nossos erros, a fim de testar a nossa capacidade de avanço no campo intelectual, principalmente no campo moral, no campo ético. E ela nos traz ensinamentos e marcas que nós levaremos conosco para a vida maior. Então, muitas vezes, não é que o Pai esteja nos castigando quando chega a crise da doença na família, quando chega a crise da doença, da dor que castiga o nosso corpo. Mas, às vezes é necessário para que a gente possa, através da dor provocada pela doença, ir em busca do socorro, ir em busca do lenitivo, botar mais reparo na nossa vida, do que é que nós estamos fazendo de errado, que está exaurindo nossas forças, levando embora a nossa saúde. E muitas vezes é preciso encararmos a crise como instrumento benéfico. Mas no momento da dor, do sofrimento, nós entramos em pânico, blasfemamos, dizemos que Deus nos abandonou, que a medicina não é um recurso benéfico para a restauração da nossa saúde. E, na verdade, Deus está nos dando a oportunidade
de fazermos o trabalho da reparação. Aqui na epístola, é uma fala bem enigmática de Jesus, mas que ela vem de encontro com cada um de nós, quando ele diz assim: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então, nos momentos de crise, ao invés de ficarmos blasfemando contra Deus, dizendo que Deus nos abandonou, que os ensinamentos de Jesus não atendem os nossos apelos, que nós possamos nos colocar como indivíduos que passam pelo cadinho da dor, do sofrimento, seja ela qual for, e que tenhamos a capacidade de exercitar a humildade e verdadeiramente não pedir a Deus que nos alivie da dor e do sofrimento no momento da crise, seja ela a crise da dor física, seja ela a crise da dor moral, seja a crise da falência financeira, seja a crise da dissolução da nossa união com o nosso cônjuge, seja a crise da separação dos nossos filhos, mas que nós tenhamos coragem, não de pedir a Deus que extermine com a crise, mas que nos dê no poder da oração a clareza de ideias, a sabedoria, para que nestes momentos difíceis tenhamos Deus como a nossa luz divina, Jesus como nosso aliado para vencermos. Primeiro vencer a nós mesmos e depois nos tornarmos fortes, resilientes para vencer todas as dificuldades que estão sendo impostas a cada um de nós pela própria vida, pelas nossas escolhas. E assim, quando a crise passa, quando a tempestade vai embora, sempre vem a bonança. Mas é preciso que nós saibamos, no momento de bonança, no momento de paz, compreender que todas as marcas que a crise deixa em cada um de nós tem que ser instrumento de amadurecimento, que o erro seja benéfico e satisfatório para nos ensinar a não cometer mais os mesmos erros, a traçar uma nova rota para a nossa vida, a melhorar na nossa conduta, no campo ético, no campo moral, no campo da lealdade, com todas aquelas pessoas que nos momentos de dor, de crise, de dificuldade financeira, nos momentos de dores morais, estiveram ali do nosso lado, seguindo os preceitos do Cristo Jesus, com lealdade, nos dando a mão. É preciso que sempre que nós saímos de um momento difícil na vida, que nós possamos, mais fortalecidos, externarmos o sentimento de gratidão. Primeiro a Deus por ter se lembrado de nós e ter nos ofertado aqueles momentos de crises para que nós pudéssemos
alcançar as bênçãos da redenção, as bênçãos da renovação, as bênçãos de um novo caminho. Depois a Jesus, que está sempre do nosso lado, nestes momentos de tormenta, lembrar sempre que o medo, a angústia, a dor e o sofrimento, nos momentos de crises, eles são necessários. E Jesus sinaliza isso no momento que ele vai para o Calvário, onde ele pede ao Pai que o proteja, que o encoraje a passar por aquela dificuldade de cabeça erguida, com lealdade, com fé, com esperança, com humildade, como sinaliza aqui a epístola. Então, que nós aprendamos com esta mensagem a fazer o mesmo. Que sejamos todos os dias eternamente gratos a Deus pelos momentos de crises, porque as crises sinalizam para nós que é momento de renovação, é momento de trabalho para a nossa redenção, é momento de buscar nos recursos da oração as bênçãos, as energias benéficas que irão nos fortalecer nestes momentos de dificuldade, de crise aguda. Mas é momento também de reconhecermos com gratidão, de abraçar a todos aqueles irmãos que foram leais a nós nos momentos de dificuldade. Porque estes foram abençoados por Deus e por Jesus para nos ajudar, fazendo com que o nosso fardo, com que o nosso jugo se tornasse mais leve, para que nós, no momento de dor e de dificuldade, tivéssemos forças para nos colocar de pé e prosseguir a marcha. É o que nós compreendemos da mensagem e com muita humildade aqui acrescentamos estas humildes considerações. Então que nós possamos todos os dias pedir a Deus e a Jesus, assim como Jesus pediu ao Pai, que nós possamos ter Jesus como nosso intercessor e pedir ao Mestre da Luz que nos momentos de dificuldade interceda por nós junto ao Pai. Que coloque em nosso caminho irmãos que sejam benevolentes conosco, mas que nós saibamos, ao fim de toda crise, de toda luta, externar sempre a estes valorosos irmãos o sentimento de gratidão. Que nós saibamos colher dos momentos difíceis tudo aquilo que se faz necessário para nos tornarmos grandes. Grandes no campo moral, grandes no campo espiritual, exercitando as virtudes da humildade, da tolerância, do amor, do perdão e da paciência. Então que Jesus esteja do nosso lado em todos os momentos da nossa caminhada, sendo para nós o nosso mestre, modelo e guia. E envolvidos por toda esta luz, vamos vibrar paz e harmonia para a nossa comunidade.
Vamos pedir a Deus pelas nossas casas de oração, que elas sejam sempre para nós o porto seguro, que nos momentos de dificuldade sempre possamos encontrar nessas casas de oração irmãos de braço estendido, nos acolhendo, nos emprestando o ouvido, nos emprestando o calor do abraço, para que nós nos tornemos mais fortalecidos. Vamos vibrar pela nossa família, por todos aqueles que retornaram à casa do Pai, mas também vibramos e pedimos por todos aqueles que estão na morada terrena e que nos momentos de crises tenhamos, Senhor, a oportunidade de sermos uns pelos outros, nos campos do amor, do perdão, da bondade e da fraternidade. Que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços do amor. Vamos pedir agora por todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que sejam abençoados, que nossa casa seja o porto seguro da nossa família, escola de bênçãos, onde possamos trabalhar unidos nos princípios maiores de reajustamento da nossa conduta, que nós possamos conviver em paz e harmonia, buscando todos os dias o trabalho divino da redenção. Abençoa a nossa casa, Senhor, que ela seja sempre escola de bênçãos para nós e para a nossa família. Abençoa também o nosso ambiente de trabalho, nossos companheiros de jornada, que nos momentos de dificuldade, de crises, nós saibamos ter a tolerância, a compreensão, o amor e o perdão uns com os outros, para que possamos sair de situações difíceis mais fortalecidos, que o trabalho seja fonte divina de bênçãos, não só para angariarmos os recursos materiais, mas também angariar os recursos espirituais através da nossa elevação moral. E assim, pedimos a Deus que neste momento, onde nós vamos receber os recursos divinos do passe, que o passe seja instrumento de renovação para todos nós, vacina abençoada, que cura todas as dores que nós carregamos no nosso corpo e na nossa alma. Abençoa, Jesus, que o passe seja o bálsamo divino, curativo necessário para nos livrarmos das mazelas que carregamos no corpo e na alma. Na oportunidade agradecemos pelas energias de renovação que alcançamos no interior e exterior do nosso lar, com a certeza que todas as energias são benéficas para atender as nossas plantas, os nossos animais de estimação, que também usufruem das energias sagradas do passe que nós acabamos de receber. Abençoe a água que nós colocamos sobre a mesa, que ela seja imantada com as energias do plano maior, com as energias primárias da terra, se tornando o alimento do corpo e do espírito. E agora, Jesus, nós pedimos para o Senhor, esteja conosco quando vamos pedir as tuas bênçãos e a tua luz para todos os lares, para todas as famílias. Abençoa, Jesus, os lares que hoje enfrentam as crises da enfermidade do seu familiar, que o passe seja instrumento de tratamento e de cura para todos estes irmãos doentes do corpo e da alma. Abençoa, Jesus, os corações enlutados que estão em crise de dor e de sofrimento, angústia, pelo ente querido que retornou à casa maior. Que a oração pacifique esses corações e que eles possam guardar os momentos verdadeiros de lealdade, de amor, de fraternidade que tiveram com seus entes queridos. Abençoa, Jesus,
as famílias que estão em crise, dividida pelas ideologias da vida, divididas pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade. Cura, Senhor Jesus, todos estes corações adoecidos, que a prece seja a vacina sagrada para alcançarem as bênçãos do amor, do perdão, da bondade e da fraternidade. Abençoa, Jesus, aqueles irmãos que estão em crise de vulnerabilidade social pela falta do trabalho, do pão de cada dia, pela pobreza extrema, que as mãos humanas façam uma corrente de proteção e os ajude, ofertando o pão de cada dia, o trabalho, a moradia segura. Abençoe, Senhor, toda a nossa família universal, que sejamos uns pelos outros nos momentos de dificuldade. Abençoe o nosso planeta Terra, os mandatários de todas as nações. Abençoe toda a humanidade, que a tua luz reine na terra através dos nossos corações. Que sejamos sempre um só povo, uma só nação. Abençoe o nosso país, o mandatário maior da nossa nação. Abençoe o mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoe, Jesus. Que nós possamos alcançar no Evangelho de hoje a compreensão de que nós necessitamos dos nossos semelhantes para vencer as dificuldades cotidianas, da mesma forma que os nossos semelhantes necessitam de nós. Então, que estejamos sempre de braços abertos para acolher a tudo e a todos. E assim encerramos o culto do Evangelho no lar, falando com Deus, pedindo a Jesus que esteja em nós, quando falaremos com o Pai através do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe. E aos tarefeiros celestes por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja.